Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. É uma palavra breve, mas eu creio que Deus vai falar com a igreja assim como falou comigo. Amor, pega água para mim, por favor, tá? Colossenses 3, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Vou ler de novo. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. É um versículo curto, mas aqui tem duas palavras-chave: tudo e todo. Então, Paulo começa dizendo: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. E eu creio que essa palavra é chave para nós também, porque nós servimos a um Deus que Ele é perfeccionista. Tudo que nós fazemos para Ele não quer que nós façamos pela metade. Tudo que nós fazemos para Ele quer que faça de todo o coração. E quando Ele fala, tudo que fizerem, faça de todo o coração. Muitas vezes nós fazemos com perfeição, mas muitas vezes nós não fazemos com o nosso coração. Então nós entendemos que o que Ele quer falar conosco, que tudo que fizermos, temos que fazer de todo o coração. Então, como eu falei, nós temos que entender que Deus não aceita as coisas pela metade, ou as coisas feitas de qualquer jeito. E quando diz tudo, o que é tudo? Tudo é tudo. Então, Ele não está falando só em relação à igreja. Ele está falando aqui, claro, para servos de Deus. Paulo escreveu essa carta. Mas quando ele fala, tudo que você fizer, faça de todo o coração, não é só dentro da igreja. Tudo que nós fizermos, tudo que nos for confiado, tudo que nós formos realizar, tudo que for da nossa responsabilidade, eu tenho que fazer de todo o coração. E ele ainda fala, de todo o coração, como se eu estivesse fazendo para quem? Para Deus. E nós vemos aqui, quando ele fala, tudo que você fizer, você tem que fazer de todo o coração. Será que está relacionado em eu gostar daquilo que eu faço? Eu vou fazer de todo o coração. Água, misericórdia, pinho, água. Eu tenho que fazer de todo o coração só quando eu faço algo que eu gosto? O que vocês acham? Quando ele diz tudo, pode deixar. É tudo. Mesmo que eu faça algo que eu não gosto. Então, muitas vezes, quando nos é confiado algo, muitas vezes nós fazemos de qualquer jeito, porque eu não gosto de fazer isso. Até a dona de casa, eu vou lavar a louça, mas eu vou lavar de qualquer jeito, porque eu não gosto de lavar a louça. Deus está nos falando através dessa carta. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, mesmo se você não gostar daquilo que você está fazendo. Você vai fazer de todo o coração. E quando ele fala, como se você estivesse fazendo para o Senhor, tem um versículo da Bíblia que diz, os olhos do Senhor estão onde? Aonde estão os olhos do Senhor? Em todos os lugares. Então, tudo que eu fizer, os olhos do Senhor estão vendo se eu estou fazendo de todo o meu coração. E gostar não é um pré-requisito para você fazer, ou para você fazer bem feito. O fato de você não gostar de fazer algo não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito ou que você vai deixar de fazer. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que nós não gostamos. Eu tenho muitas coisas na minha vida
que eu faço que eu não gosto, mas eu sei que eu tenho que fazer. E se Deus colocou aos nossos cuidados, nós temos uma responsabilidade. E Deus tem algo muito lindo, que eu amo aquele versículo lá, quando Samuel vai ungir os filhos de Jessé, e ele vê a aparência. E eu amo aquele versículo que fala, Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Então eu posso até, como eu falei, fazer algo bem feito, mas Deus vai ver a motivação do meu coração. Se eu estou fazendo aquilo, o melhor de mim, sem murmurar, sem reclamar, porque geralmente quando nós fazemos algo que nós não gostamos, ou nós fechamos a cara, ou nós reclamamos, ou nós vamos fazendo que nem o Chaves, né? Bater no pé. Mas o Senhor está dizendo, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Seja o que for, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja aonde for, seja na igreja. Às vezes Deus vai nos confiar algo dentro da igreja que você não gosta de fazer. Mas o fato de nós não gostarmos de estar fazendo aquilo não quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não posso esquecer, e é algo que tem que ficar hoje através dessa palavra, que tudo que eu faço é como se eu estivesse fazendo para Deus. É bom quando nós fazemos algo que nós gostamos, não é? Quando você trabalha com algo que você gosta, quando você faz algo que você te dá prazer. Agora, vamos trazer nessa semana que nós falamos, né? Nós estamos relembrando a morte de Cristo na cruz. Vocês acham que Ele foi gostando para morrer na cruz? Era algo que Ele queria fazer, que Ele foi com a maior da boa. Não, o que eu mais quero é ir para a cruz. Não, Ele falou, se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque Ele sabia que Ele ia sofrer. Mas Ele fez isso de todo o coração. Por quê? Porque havia um propósito. Então, não importa o que eu faço, não importa onde eu estiver, o que eu tenho que entender é que tudo na nossa vida tem um propósito. O lugar que eu trabalho, Deus tem um propósito em me colocar ali. A casa que eu moro, Deus tem um propósito de eu morar naquele lugar. É por isso que o verdadeiro cristão, ele não pode murmurar das coisas que acontecem. Eu tenho que ir para Deus e falar, Senhor, isso é do Senhor? Foi o Senhor que me colocou aqui? Se foi o Senhor, mesmo eu não gostando do que eu faço, mesmo eu não gostando desse lugar que eu moro, mesmo eu não gostando do meu chefe, eu vou fazer o melhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito. Então, Deus está nos chamando para fazer as coisas com excelência, fazer as coisas para Ele, fazer as coisas para o próximo. Tudo que nós fazemos, tudo, guarde bem isso, tudo nós temos que fazer de todo o nosso coração. E quando a gente fala de fazer de todo o coração, como eu falei agora de chefe, uma das coisas que pega muito, né? Eu não sei se hoje em dia é assim, mas na minha época, quando eu trabalhava, tinham chefes que só Deus na causa, né? Como diz por aí. E quando nós temos um... eu trabalhava fora, né? Agora meu chefe é bonzinho, isso aí. Mas tinham chefes que misericórdia. Então eu via muitos colegas meus fazer de qualquer jeito, até para ferrar, né? Como se diz, o chefe. E hoje, naquela época, mesmo sem ser cristã, eu achava aquilo errado. E agora, tendo esse entendimento da palavra de Deus, é que eu acho mais errado ainda. Não importa como seu chefe seja, não importa como seu chefe te trata, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E muito, hoje em dia, todos têm celular. E eu vi até esses dias, falando em chefia, né? Um vídeo que mostrava, eu não sei se era verídico, mas eu acho que era assim pela cara dos funcionários. Um chefe colocou, eu não sei se vocês viram esse vídeo, um chefe colocou uma câmera no escritório, mas não falou para os funcionários. E tinha só, acho que eram 2 ou 3 funcionários. Então, a mesa era uma mesa aqui, outra mesa aqui, eram 3. E eles tinha um que estava no celular, ainda pegou uma cadeira e colocou as 2 pernas na cadeira, em horário de trabalho e no celular. E o outro cantando, o outro no celular. E eu não sei como é que um desses aqui fez, que quando ele virou, ele viu a câmera.
Quando ele viu a câmera, ele fez assim para o outro, aí o outro rapidinho já sentou direito, já começou a trabalhar, já guardou o celular. Eu não sei se essas pessoas eram cristãs ou não, mas nós, como cristãos, jamais nós podemos ter essa atitude. Mesmo sendo liberado, eu posso usar o celular no meu trabalho. Mas eu vou estar trabalhando só se meu chefe chegar? Porque consciente ou não, e eu creio que todos nós, quando chega um chefe, a nossa tendência natural é, opa, tem que fazer o melhor, eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando. Nós, como cristãos, não importa se é na igreja, se o pastor está ou não, se é no trabalho, se o chefe está ou não, nós temos que dar o melhor de nós. Independente, eu acho que nós não deveríamos, né? É que a maioria não tem esse coração, mas nós não precisávamos nem termos chefia. Se todo mundo, todas as pessoas entendessem, né, que nós precisamos fazer as coisas bem feitas, não importa se estão vendo, não precisava nem sessão nenhuma ter chefia. O seu trabalho é esse, fica aí no final do dia, você presta conta. Mas, infelizmente, não é dessa forma. E muitas vezes as pessoas, por não pensar assim, acabam perdendo oportunidades que Deus coloca. Por os olhos do Senhor estar em todos os lugares, Ele nos coloca em lugares de oportunidades de crescimento. E muitas pessoas perdem essa oportunidade porque não dão o melhor de si. Fazem de qualquer jeito. Quantos empresários grandes, eu já vi testemunhos de falar que começou, na minha época era office boy, agora não é mais isso, né? Jovem aprendiz, né? Começa um menino, mas faz com excelência aquilo. E vai o quê? Tendo promoção, e tendo promoção, e tendo promoção. Porque tudo que ele coloca as mãos, ele faz da melhor maneira possível. Até para nós, donas de casa, a gente acha que Deus não está vendo a nossa pia, né, a roupa passada, tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E Ele vai confiar as coisas grandes dEle para aquele que Ele fala. Como é que está na Bíblia? Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar onde? No muito. Então, nós achamos que nós temos que fazer só o melhor quando nós temos um cargo melhor. Ou então, a dona de casa, Deus não está vendo isso, é só uma louça, é só uma... Deus está vendo tudo que nós fazemos. E eu acho, né, não é bíblico, né, não está na Bíblia, mas eu acho que quando Deus confia algo na nossa mão para a obra dEle, é porque Ele já viu como é que você cuidou das coisas que Ele colocou na sua mão. O seu trabalho, a época de escola, de estudo, se nós fazemos com excelência, ou se eram aqueles que colavam na escola, que reclamavam porque tinha prova. Quem é que gosta de fazer prova? Ninguém. Mas eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que estudar. Quem é que gosta de estudar? A maioria não. Mas eu creio que Deus, Ele nos promove, porque os olhos dEle estão sobre nós, em tudo que nós fazemos. A forma que nós nos dedicamos a Ele, a forma com que nós dedicamos à obra, a forma com que nós dedicamos ao nosso trabalho secular. E até, como eu falei, até a nossa casa também. E Paulo entendia bem a natureza humana, ele sabia dessa fraqueza que muitas vezes, né, as pessoas fazem as coisas relaxadamente, fazem as coisas de qualquer jeito, que ele aborda isso em muitas cartas. Nós já estudamos as cartas de Paulo. E tem várias passagens das cartas de Paulo, direcionada a cada cidade, que ele fala sobre isso, de fazer o melhor. E uma das passagens que eu tirei está lá em Efésios 6, é um pouquinho antes aqui de Colossenses. Efésios 6, versículos 6 e 7. O mesmo Paulo que escreveu o que nós lemos no início, em Colossenses. Diz assim: obedeçam, né, ele está falando dos senhores, né, na época era escravo, mas hoje são os patrões, os chefes, né? Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles o observam, que eu acabei de falar, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens,
porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, tudo que nós fazemos de coração, a palavra é clara, Ele nos recompensa. Então, muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não está nos recompensando. Às vezes Ele está olhando para nós, mas está vendo que nós ainda não chegamos nesse nível. E muitas pessoas têm dons especiais, faz o melhor, faz no capricho, usa técnica, usa o que estudou, mas não faz de todo o coração. Quantos exemplos nós vemos nos hospitais de médicos que tratam os pacientes de qualquer jeito, né? Quantos médicos, não é só do SUS, não, às vezes até em convênios médicos, que o paciente chega lá, ele nem olha na cara do paciente, já passa qualquer remédio ali. E nós vemos outros profissionais que você entra, ele examina, ele fica de pé e faz pergunta, e faz. Talvez estudaram no mesmo lugar. Qual é a diferença? Um faz de todo o coração, um faz o melhor, o outro não. E Deus está nos convocando para isso, para que os nossos olhos estejam abertos para ver as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. E muitas vezes, por nós fazermos relaxadamente, não fazer de todo o coração, muitas vezes fazer reclamando, muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades. Pergunto de novo, você gosta de tudo que você faz? Responda, tudo que vocês fazem, você gosta? Nem tudo. Nem tudo. Eu, ultimamente, uma coisa que eu não gosto é de cozinhar. Mas se for preciso, eu estou lá na pia, estou lá no fogão, cozinhando. Eu adotei meu esposo para cozinhar para mim. Mas eu cozinho. E, além de Deus ver, eu não tenho que fazer isso porque Deus vê e promove. Mas tudo que eu faço é uma forma de adorar a Deus. Se eu faço bem feito aquilo que eu faço, eu estou adorando a Deus. Não importa se é uma coisa pequena ou se é uma coisa grande. Eu nunca posso fazer de cara amarrada, eu nunca posso fazer reclamando, eu nunca posso fazer murmurando. Porque tudo que eu fizer, o que ele fala? Faça de todo o coração, porque é para o Senhor. O Senhor está vendo. Então, quando eu respondo, eu estou obedecendo ao mandamento dele. É algo que ele está me pedindo. Então, se ele está me pedindo e eu estou respondendo, eu estou adorando a ele. Tudo que eu fizer. Se eu estiver lavando a louça, por que eu vou fazer de qualquer jeito? Ali eu posso cantar um louvor. Ali eu posso orar por alguém. Se eu estou na igreja, mas lavar o banheiro, eu queria era pregar, eu queria era cantar, eu queria era tocar. Se eu estiver lavando o banheiro e ali eu estiver louvando ao Senhor, é uma adoração ao Senhor. Ele não vê o que eu faço, ele vê a motivação do meu coração. Como eu faço aquilo? Se eu venho ao culto, pode ser que eu seja assíduo no culto, mas ninguém sabe como é que a pessoa chega até aqui. De novo, aquele pastor demora, o culto está demorado, eu não gosto desse louvor, tudo murmura. Deus está dizendo, tudo que você fizer, faça de todo coração. E essa expressão foi usada por Jesus, não só de fazer coisa. Lá em Mateus 22, 37, vamos abrir, eu anotei aqui, mas vamos abrir. Mateus 22, versículo 37, acho que é isso. Quando o discípulo pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E olha o que Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, o próprio Jesus, ele responde ao principal mandamento que nós precisamos fazer, até para amar a Deus, eu tenho que amá-lo de todo o meu coração. Deus se dá inteiro, Deus deu o único filho dele para morrer por nós. Por que nós fazemos as coisas às vezes meia boca? Por que nós fazemos as coisas pela metade? Porque às vezes nós fazemos as coisas reclamando.
Eu tenho um exemplo em casa, que é o Gafields, né? O Gafields. Eu tenho um exemplo dele que eu nunca vi ele fazer algo para alguém, ou no trabalho, ou para a igreja. Eu nunca vi ele fazendo alguma coisa reclamando. Ou então, tem que fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Às vezes eu vejo que ele chega cansado. Às vezes eu falo, se eu fosse uma mulher que gostasse de explorar, ele estava feito. Porque às vezes ele chega cansado, a gente vê que ele está batido, que ele está cansadão. E se eu falar, olha, me leva em tal lugar, às vezes 8, 9 horas, vamos. Às vezes eu faço até para brincar, para ver qual vai ser a resposta dele. Não, vamos. Aqui na igreja, quem conhece ele mais de perto sabe que também ele é assim. E eu tomo muito ele como exemplo, porque nem tudo eu faço de bom coração. E eu tenho aprendido, né, nesses 40 e poucos anos, muito com ele. Porque nós precisamos tudo. Se eu chegar para um irmão e falar, põe aquela cadeira ali, qual será a motivação do coração? Do jeito que eu estou cansado, pegar essa cadeira. Às vezes nós não falamos, mas nós pensamos. As pessoas podem não ver, mas Deus vê a motivação do nosso coração. Tudo que nós fizermos, que nós venhamos fazer de todo o nosso coração. Não é com a cara amarrada, não é murmurando, é fazer como se fosse para o Senhor. Se você está na sua empresa, tem o seu chefe, faça de conta que o seu chefe é Jesus. Se você está fazendo a comida para o seu esposo, faça de conta que você está fazendo aquela comida para Jesus. Se nós estamos limpando a nossa casa, vamos fazer de conta que nós estamos limpando a nossa casa para Jesus. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o nosso coração. E, voltando ao versículo que nós lemos sobre amar a Deus e fazer o que Ele quer, Ele quer que nós façamos de todo o nosso coração. Vocês já ouviram alguém falar, eu já ouvi muito isso, a pessoa falar, meu coração não está nisso. Quem já ouviu essa frase? Meu coração não está nisso. Essa negativa é para quê? A pessoa falar, eu não gosto de fazer isso, meu coração não está nisso, eu quero fazer outra coisa. Mas eu tenho que entender, se eu tenho que fazer, eu vou colocar o meu coração, eu vou fazer o melhor, não importa o que eu estiver fazendo, não importa o que pediram para mim fazer, eu vou fazer de todo o meu coração. E vou fazer o quê? O melhor. O que a palavra de Deus diz? Se mandarem você andar 1 milha, você vai andar o quê? 2. Você está no teu trabalho, não é a tua função. O chefe fala, dá para você passar a vassoura aqui para mim? Você vai reclamar ou você vai falar, não, eu varro, ainda vou. Tem um pano aí, um balde de água, eu passo um pano, fica melhor do que só varrer. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer o melhor, mais do que aquilo que é solicitado. Eu aprendi muito isso com meu pai. Meu pai, ele sempre falava isso, o que você fizer, faça o melhor. Mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que as pessoas não vejam, faça o melhor. E isso nós trazemos para a nossa vida com Deus também. A nossa vida de oração, a nossa vida devocional, a nossa vida profissional, o nosso cuidado da nossa casa, o nosso cuidado. Irmãos, às vezes eu já vi pessoas, aqui não é para ninguém, porque não vamos falar, é para mim, não é. Mas eu já vi muitas pessoas que têm um carro, um bem tão precioso, né? Porque hoje em dia é um bem precioso, é caro. E eu vejo pessoas que muitas vezes não cuidam. Não cuidam. Então, o carro está sujo. É claro que há momentos e momentos. Às vezes não teve tempo. Mas às vezes é que a pessoa não liga. Não está vendo se o motor está bom, se tem gasolina, se está limpo. Eu falo isso porque eu pego muito Uber. E tem uns Uber, não sei quais dos irmãos aqui usam Uber. Misericórdia. Que você entra no Uber, é um cheiro horrível. É papel no chão, Às vezes eu entro e falo, meu Deus, como é que pode? Ele vai receber pessoas ali dentro. Em compensação, eu já entrei em Uber que eu falo, meu Deus, se fosse para comer no chão, né, o modo de dizer, eu comeria. Por quê? O capricho, né, a limpeza dentro. Então, tudo isso, o que Deus está nos falando? Em tudo que eu fizer, nós precisamos fazer o melhor. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus me mostrou algumas coisas que eu ainda não estou fazendo com excelência. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, Deus está trazendo a você
Essa parte eu preciso fazer sem murmurar. Essa parte eu preciso fazer o melhor. Essa parte eu preciso fazer de todo o meu coração. Então, se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o melhor. Talvez você não tenha como escolher, né, o que você vai fazer. Mas você pode escolher de que forma você vai fazer. Talvez seja algo que você não tem escolha, você vai ter que fazer. Mas como é que eu vou fazer? Está sendo me incumbido algo. Alguém está pedindo algo para mim. De que forma eu vou fazer? Isso eu posso escolher. E essa escolha está diante de Deus. Às vezes eu posso colocar um sorriso na minha boca, mas dentro de mim eu estou ali. Que saco, ter que fazer isso de novo. Deus não está vendo o que sai daqui. Deus está vendo o meu coração. De que forma eu faço? De que forma eu vou para o meu PG? De que forma eu preparo, né, a casa para o meu PG? De que forma eu venho para a igreja? De que forma eu toco? De que forma eu toco, eu canto na igreja? De que forma eu prego? Tudo Deus está vendo a motivação e se nós fazemos de coração. Eu acho que já falei uns tempos atrás aqui e volto a repetir, porque aqui tem bastante gente bastante não, tem 1, 2, 3. Do louvor. Se eu tenho ministério de tocar, eu vou Nossa, eu vou falar uma palavra, se a Nívia estivesse aqui, acho que é das antigas. Me esmerar. É das antigas, né? Esmerar. Eu vou fazer o melhor. Eu sou o tecladista. Hoje em dia, não dá para mim fazer um curso fora. Eu vou no celular, eu vou aprender. Na semana, tem os louvores que eu vou tocar, que eu vou cantar. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir aquele louvor, eu vou ouvir, eu vou decorar, eu vou ver como é que toca. Quem vai dar aula, a mesma coisa. As professoras se preparam, não é assim, Sibéria? Durante a semana, ora, prepara, que brincadeira que eu vou dar para as crianças, como é que eu vou falar, quais as figuras que eu vou fazer. Não é chegar de qualquer jeito. Né? Aquele que canta não sabe a letra, aquele que toca sai do tom, aquela que dá aula não sabe nem o que vai falar, chega lá, pega os brinquedos aí e vão brincar. Ou eu subir aqui no púlpito, sei, pega um versículo e o que Deus colocar na minha boca eu vou falar. Não é assim. Nós precisamos ir no nosso trabalho também. O que eu faço no meu trabalho, como eu posso me aperfeiçoar, como eu posso estudar mais aquilo que eu faço para fazer o melhor. Eu já dei o exemplo aqui do pastor Tiago, quando ele entrou na empresa que ele está, e ele não conhecia nada, 0 de peça. E essa empresa tem um catálogo, quem conhece sabe, um catálogo bem grande de peças. Hoje, é claro que naquela época tinha menos, mas já era muito. E eu lembro que ele morava lá com a gente, ele levava o catálogo para casa, ele ficava até tarde da noite estudando, não era isso, Pinho? Estudando as peças, todo dia. E se ele tivesse levado de qualquer jeito, será que ele estava na posição que ele está hoje? Mas ele quis, como eu falei, se esmerar, se aperfeiçoar, conhecer melhor aquilo que ele fazia. Então, nós precisamos entender que Deus vê se nós andamos a 2ª milha, se nós não murmuramos, se nós fazemos as coisas de todo o coração. Eu venho para o culto, está na hora do louvor. Será que na hora de eu louvar eu faço de todo o meu coração? Será que eu coloco o meu coração com alegria? Ou eu faço aquilo mecânico? Porque nós podemos fazer o melhor mecanicamente. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós façamos de todo o nosso coração. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. É um versículo importante, porque é como eu falei, há recompensa para aqueles que colocam o coração naquilo que fazem. 1 Coríntios, lugar errado. Capítulo 15. Capítulo 15. Espera aí, irmãos. Capítulo 15, versículo 58. Amém? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou algumas versões falam,
o trabalho de vocês não será em vão. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Seja dedicado, mantenha-se firme à obra do Senhor, mas aqui não é só sobre a obra do Senhor. É em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser dedicados, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Talvez no lugar, vamos falar da vida profissional, que você está, não há reconhecimento, não há uma promoção, mas você está dando melhor, você está dando melhor, você está dando. Deus mesmo vai te tirar desse lugar e te colocar em outro, porque Ele viu com que coração, mesmo ali, não tendo reconhecimento, Ele vai o quê? Te honrar em outro lugar. Porque tudo que nós fizermos para Deus, o trabalho não é em vão. Tudo que nós fizermos com excelência, dando o melhor de nós, não é em vão. Nós vamos ter, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter a nossa recompensa. Então, o cristão não deve viver de forma mecânica, de forma desleixada. Deus se importa não apenas com o que nós fazemos, mas como nós fazemos. O que nós lemos no início? Como para o Senhor e não para homens. Abra lá em Jeremias 48. É um versículo bem conhecido. O versículo 10 da parte A. Jeremias 48. Amém? Diz assim, só a parte A. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Outras versões, não sei como é que está na sua, fala, maldito o homem que faz relaxadamente a obra do Senhor. E não é só a obra do Senhor. Maldito. O que é maldito? Aquele que não é abençoado. Então, se nós fazemos relaxadamente a obra do Senhor, o cuidado com a nossa casa, a nossa vida profissional, seja o que for, se nós fazemos relaxadamente, nós estamos perdendo a bênção do Senhor. O destinatário, quando nós mandamos uma carta, é endereçada a alguém. O nosso trabalho é direcionado, o nosso destinatário é Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Tem aquele louvor que fala, tudo por Ele, tudo para Ele. Então, tudo que eu fizer é para Ele. Se eu cuido da minha casa, bem, é para Ele. Se eu cuido do meu carro, é para Ele. Se eu faço bem, o melhor no ministério que Deus me colocou na igreja, é para Ele. É tudo para Ele. A minha vida de oração é para Ele. Ouvir o culto é para Ele. Não importa se o pastor, né? Às vezes o pastor, você não vai com a cara do pastor ou de alguns irmãos, não importa. Eu não estou lá para homens, eu estou lá para Deus. É tudo para Ele. Tudo que eu fizer. E eu não posso fazer relaxadamente. Principalmente, né, a obra do Senhor. Então, é tudo. E quando você entende esse versículo, né, que nós lemos no início, tudo muda. Até as tarefas mais simples que você tiver que fazer, que você pensar, é para Deus. Vai mudar tudo. O seu esforço deixa de depender de reconhecimento das pessoas. Às vezes a mulher capricha no almoço, faz aquela mesa bonita e o marido chega e nem olha, só quer comer e não importa se ele não reconheceu, você deu o melhor. Ah, você estudou, você se aperfeiçoou para tocar, para cantar, para dar aula. Nossa, mas ninguém nem percebeu. Não importa. Quando nós temos esse coração de querer ser reconhecido, é porque lá no íntimo eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para homens. E Deus sabe da motivação do nosso coração. Então, não seja tímido, não deixe de fazer o melhor, o que você faz, o que vier na sua mão para fazer. E eu acho que tem coisas que Deus faz para nos testar. Coloca, às vezes, alguém para pedir alguma coisa para a gente, ou algum trabalho para a gente fazer, para ver, eu quero ver como é que a Ivanilde vai fazer. Vou ver se ela vai reclamar, se ela vai fazer de cara feia, se ela vai rir, mas por dentro vai estar reclamando. Tudo é tudo, né, pastor Pinho? Ele que fala, tudo é tudo. Então, o esforço nosso, quando nós reconhecemos esse versículo de fazer tudo de todo o coração,
Nós não dependemos de reconhecimento humano, seja na vida profissional, seja na nossa casa, seja na igreja, seja para servir o próximo. Né? Às vezes você está lá dormindo, de madrugada o irmão liga, olha, eu estou passando mal, dá para você me levar no hospital? Como é que nós vamos fazer isso? Será que vai ser de todo o coração? Será que nós vamos falar, eu vou como se eu estivesse servindo a Deus? Eu vou sair da minha cama quentinha, vou pegar meu carro, vou levar a pessoa no hospital, de todo o meu coração. E eu torno a dizer, quando nós fazemos de todo o coração, é uma adoração a Deus. A adoração nossa a Deus não é só quando nós cantamos, levantamos nossas mãos. Aquilo que nós fazemos, e Deus olha lá no íntimo do nosso ser. Pode ninguém perceber, mas Ele percebe o nosso coração, como é que nós estamos fazendo. E não existe área neutra. Não existe coisas que eu faço, isso aí Deus não está se importando. Tudo Deus se importa. E é o que eu acho lindo em Deus. Ele vê tudo, Ele se importa com tudo. Então, dar o melhor para Deus. E concluindo, Colossenses 3:23, que nós lemos, nos ensina que não existem tarefas pequenas quando elas são feitas com intuito, com destino para Deus. Tudo que eu fizer. E não espere recompensa de homens. Às vezes, nós vamos ser honrados por algo que você faz. Mas se eu for honrada ou não, eu fiz o melhor. Não importa se não houve reconhecimento. Nós temos que pensar, o nosso trabalho não é em vão. Eu estou fazendo o melhor. Não estou sendo reconhecido dentro da minha casa, não estou sendo reconhecido no meu trabalho, não estou sendo reconhecido na igreja, não importa. Mas Deus está vendo que eu estou dando o melhor de mim. Que eu estou fazendo o melhor. Então, nós precisamos entender que eu posso lavar uma roupa, que eu posso fazer comida, que eu posso estar lá numa empresa multinacional, que eu posso estar na igreja, posso estar pregando, posso estar lavando o banheiro. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de boa vontade. Eu tenho que fazer de todo o meu coração. E isso, sabe o que expressa? É o nosso amor por Deus. Porque se é algo que nenhum de nós gostaríamos de fazer, foi o que Jesus fez naquela cruz. E Ele foi de todo o coração. E Ele foi, mesmo não querendo, não gostando do que Ele ia fazer. Porque se Ele gostasse, Ele não tinha falado, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele foi de todo o coração, porque havia um propósito. Então nós precisamos entender, tudo na nossa vida, se você está na presença de Deus, tudo tem um propósito. Que a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós fazemos. Um varrer um chão, um servir um irmão, né, cuidar do marido, o marido da esposa, tudo que você fizer, nós temos que fazer de todo o coração. E às vezes nós nos desanimamos muitas vezes, porque nós fazemos, nos esforçamos, damos o melhor. E às vezes as pessoas não valorizam. Mas e aí? Não importa. Deus está vendo. Deus está vendo o meu coração. Então, se muitas vezes você tem feito algo e não tem sido reconhecido, saia daqui com essa palavra. Você está fazendo é para Deus. E talvez você esteja fazendo relaxadamente alguma coisa na sua vida. Saia daqui com esse coração. A partir de hoje, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque é como se eu estivesse fazendo para Deus. Amém? Então, daqui para frente, vamos colocar mais o nosso coração nas coisas que nós fazemos. Vamos fazer com alegria, vamos fazer louvando ao Senhor, vamos fazer agradecendo ao Senhor. Tudo que Ele colocar nas nossas mãos. Às vezes vão ser coisas leves, às vezes vão ser coisas pesadas, que exigem nosso esforço, exigem nosso sacrifício, mas eu vou fazer de todo o meu coração. Lembrando, o que eu estou fazendo é como se eu estivesse fazendo para Deus, sem esperar reconhecimento de pessoas. Amém?